passo incontinente a palavra ao professor Eduardo Borges, para que profira a sua conferência. Deixa eu me arrumar aqui. Então, professor, então, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar especialmente o professor Rossini, esse nome de suma importância para o nosso Maranhão, para o nosso país, né? E agradecer, professor, assim, pelo convite. Queria dar um abraço especial no professor Raimundo Palhano, é um parceiro de muitas décadas, né, do Ministério Público do Estado do Maranhão, um intelectual, e atualmente vem construindo com a gente essas intervenções que nós vamos tentar expor hoje, né? O professor Tiago Aguiar, um abraço à professora Maria Margarete, professor Antônio Júnior. Bom, eu vou tentar cumprir, professor, o tempo, né? Pensei aqui em uns 20 minutos a 30 minutos, a gente deve debater, né? E a minha fala, ela será, na verdade, também um relato de uma experiência de intervenção social e de articulação social de uma construção coletiva que está ocorrendo no Maranhão a partir de uma relação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Escola de Governantes, Fundação Sozandres, e mais, ao final, 203 instituições que giram em torno de um pacto em defesa do monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação. Bom, eu gostaria de começar trazendo a noção, lembrando a noção, na verdade, da educação como essencialmente uma área sistêmica e dotada de transversalidade, que comporta diversos projetos, diversas abordagens e articulações, porque essa noção sistêmica, noção de que a educação ela comporta, ela faz parte de um pool de áreas, direitos fundamentais, cuja articulação e integração não podem ser separadas, não pode ser cindida, né? Ela está por trás, primeiramente, da noção, uma noção de trabalho comunitário. Também ela embasou todos os projetos que nós temos desenvolvido aqui no nosso Maranhão, em termos de articulação temática com a saúde e com os movimentos sociais. Então, essa compreensão de que a educação ela é uma área essencialmente sistêmica e transversal, ela é fundamental. Eu queria lembrar que o artigo 1º da LDB ele tem um norte importante, dizendo que a educação ela abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, nas organizações de sociedade civil, nas manifestações culturais. Esse conceito trazido pela LDB, ele já é um ponto importante para que nós consideremos, primeiro, a relação da educação com a vida concreta, com as manifestações culturais, e ele aí provoca também uma reflexão sobre qual escola, qual o ponto de dado de realidade que a escola coloca para os alunos e para o seu processo pedagógico. Mas eu queria aqui lembrar, como fundamento também, o que Foucault, no clássico, né, Microfísica do Poder, ele traz com relação a dois modelos de intelectuais. O primeiro, aquele intelectual universal, que a gente chama de jurista notável, né, que é exatamente portador das grandes significações, dos grandes valores, das grandes causas da cultura numa expressão mais genérica. Né? E, em contraposição, a noção daquele intelectual específico, né, que deriva de uma figura diferente do jurista notável, e que está na noção de um cientista perito, que é exatamente aquele que conhece, estuda e atua em causas específicas, mas que, na relação desses dois intelectuais,
encontram-se os mesmos adversários, as mesmas estruturas, encontram as mesmas dominações, apenas com objetos diferentes na sua abrangência. Né? Eu estou falando desse esquema porque existem dois grandes, vamos supor, assim, de uma forma simplista também, duas abordagens que a gente tem considerado aqui no Maranhão, e aqui eu queria referenciar muito a articulação do professor Raimundo Palhano, na discussão dessas grandes duas visões, né? Dois esquemas de análise. Aquela que parte das grandes discussões da educação, né? A educação do PNE, das grandes políticas nacionais, da planificação de um país como esse, um país imenso como o Brasil, nas várias realidades, regime de colaboração, né? Partido ali do ápice da pirâmide republicana, né? A União normatizando, as grandes causas de orçamento, grandes capacitações, grandes programas de... Agora assistimos o MEC, a questão do tempo integral, da retomada de obras na educação, etc, etc. E, de outro lado, o esquema que a gente, quem vive nos municípios, nos pequenos municípios, inclusive, percebemos as realidades estaduais e municipais, aquelas realidades duras, em que essas grandes discussões super importantes, não são antagônicas, não são excludentes, mas elas têm muita dificuldade de penetração. Exatamente pela presença de uma administração precária, uma cultura de serviço público bastante difícil de trabalhar, precariedade de serviços, de aparelhos sociais, etc, etc. Então, primeiro ponto, professor, assim, que eu acho que numa discussão sobre planos municipais, a partir da visão comunitária, é perceber essas duas grandes visões. Percepção do plano, das políticas nacionais e quando se aproxima das realidades municipais e estaduais também, né? Então, assim, culturalmente, a gente tem partido muito dessa visão das grandes causas, né? De um certo desprezo, vamos dizer assim, para as fragilidades municipais, que são grandes, como se os grandes valores existissem em discutir as grandes causas da educação, e aquelas causas chamadas pequenas, né? Realidades duras, sejam, vamos dizer assim, vistas por um viés da mediocridade, etc, etc. Então, essa visão macro da educação, que é super importante, essas grandes causas que estão por trás da eleição das metas, enfim, do orçamento, etc., ele tem alguns pontos que a gente poderia também refletir. Primeiro, costuma ser excludente das realidades municipais, especialmente aquelas duras realidades, grupos minoritários. Hoje já se discute, por exemplo, a questão da educação quilombola, discute a questão dos reconhecimentos antropológicos, né, ribeirinhos, etc, etc, etc. Costuma estar um pouco excludente dessas realidades. Também foco nos grandes debates nacionais, que às vezes não contemplam as realidades locais. Também se afasta muito esse debate da pessoa, do município, da sua rua, etc, etc. Baixa inserção da realidade das pessoas, né? As múltiplas realidades ficam difíceis, às vezes você tá contemplando nas discussões macro, porque você pensa o macro, obviamente você está pensando nas grandes causas, e isso, de alguma forma, sufoca, né, as causas específicas, né? E também eu colocaria aqui, professor, assim, uma certa dificuldade no atual momento, né, da ciência política, com os novos referenciais teóricos, por exemplo, que eu tenho estudado com mais afinco, a questão da tardomodernidade, ou modernidade tardia, né, e que são categorias do tempo, né, categoria social de tempo, e que mostram que a nossa sociedade passa por profundas modificações, né, que tem interesse direto do capitalismo, da organização do Estado, etc, etc, e que modificaram muito a lógica, a vivência social,
como as instituições se colocam, o tempo das coisas, o tempo, os processos sociais gravemente afetados, né, movidos pela noção de aceleração social. E aí eu coloco alguns autores que são importantes, desde Durkheim, mas, por exemplo, Armut Rosa, Byung-Chul Han, né, David Graeber, Eduardo Spluga. Aí você vai ter Erich Sadin, Gilles Lipovetsky, né, Slavoj Zizek, enfim, esses autores que trazem que alguma coisa de muito profundo modificou nas análises sociais. Esse homem que a gente estava acostumado, essa noção de classe, etc., etc., a própria colocação das causas de grupos minoritários, de qualquer forma, diluiu a luta pelas grandes causas, né? Luta pelas grandes causas. Então, há inclusive, dificuldades de análises novas de como avaliar as macro causas, né? Então, esses problemas estão também na base de uma visão macro da educação. Repito que é super importante, etc., etc. Em contraposição nesse esquema que eu estou propondo, e aqui eu coloco aqui 2 livros, professor, citando, já que nós estamos no ambiente acadêmico também, 2 livros acho muito importantes para a compreensão dessas macrocausas, né? E aqui, mesmo eu coloco a questão da educação. O livro Alienação e Aceleração, de Armut Rosa, e No Coças, que é um livro de Byung-Chul Han, que vai exatamente indagar o seguinte: nós não vivemos mais no céu nem na terra, nós vivemos no Google e nas nuvens, né? Ele fala isso. Né? E também que hoje nós nos encontramos numa transição de uma era das coisas para a chamada era das não coisas, né? A era das não coisas, ou seja, coisas que estão digitalizadas, diluídas numa outra relação. E aí ele vai citar teóricos como Arendt, como esqueci agora, mas assim, autores que trazem, Hannah Arendt, desculpa, né, por exemplo, vai discutir o papel das coisas na estabilização da vida. E quando nós perdemos vivemos num mundo virtual, onde o ser humano perde, de certa forma, uma relação com a vida concreta, com a rua, com as coisas, né, e passa a viver grandes estruturas, inclusive digitalizadas, essas coisas vão virando não coisas, né? Vão perdendo tempo, a história das coisas, né, na vida das pessoas. Então, essas abordagens também elas se influenciam bastante no impacto somente discutir grandes causas. E aí a gente vem se perguntando aqui no Maranhão, há um tempo atrás, há uns anos, na articulação que temos nessa articulação, exatamente qual lugar que os planos, o plano nacional, o plano estadual, no caso do Maranhão, os planos municipais ocupam no dia a dia dos atores sociais. Aí mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, nesse esquema, onde você tem essa visão macro, né, que domina, de qualquer forma, a educação, nós temos do outro lado, do outro ponto, uma visão comunitária da educação. Então, você vai, primeiro, entender que para você pensar uma educação comunitária, você vai entender a importância dos territórios e causas, né, que causam um sentimento de pertencimento às pessoas numa comunidade. Então, a primeira questão que você se coloca quando trabalha educação comunitária é exatamente o fato de que ela olha para o sujeito, o homem, a mulher, a criança, etc., na relação que ele tem com a realidade concreta. A escola tem uma rua, ela tem uma praça, ela tem uma comunidade, ela fica situada no centro ou na periferia de uma cidade. Ela está do lado de um rio poluído, enfim, ela tem alimentação, não tem, transporte não tem, ou não tem. E isso é uma visão freiriana também. Ou seja, ela tá dentro de uma visão freiriana, porque o que Paulo Freire sempre pautou foi um completo compromisso da educação com a vida concreta das pessoas. Então, o homem, ele experimenta, depois ele conhece. Então, assim, é preciso que o menino que esteja na periferia,
ele entenda o que é uma periferia no capitalismo, naquela sociedade local, para poder, inclusive, pensar as coisas, uma relação com as coisas concretas, né, para além de uma abstração. Então, o Ivo comeu a uva, por exemplo, né, com a criação no interior do Maranhão, a gente não sabe nem o que é uma uva, então, assim, essas coisas que a gente está voltando para as categorias freireanas, e o que a visão comunitária de educação, ela retoma, pelo próprio local do olhar. Eu olho a pessoa no seu entorno, no seu território, e no seu pertencimento. De outro lado, para a visão comunitária, nós temos mais condições de olhar o homem e a mulher concretos. Né? Não é um homem como uma entidade somente filosófica, abstrata, etc., etc., mas é um homem que tem uma profissão, uma classe, uma rua, enfim. Eles proporcionam, essa visão proporciona exatamente dimensionar as pessoas a partir desse olhar concreto. Também ela proporciona, visão comunitária, ela melhora as relações do ser humano com o seu entorno, né? Como eu coloquei agora, conhecer o entorno, ter uma experiência, a partir da sua experiência com a sua vida concreta, e a partir daí dimensionar o mundo, sem abstrair-se ou alienar-se, né? Porque a tardo-modernidade, por exemplo, ela é pautada numa alienação das coisas concretas, né? Na virtualização das coisas. E aqui eu cito, como sou uma pessoa do direito, eu passo o dia todo despachando procedimentos virtuais. A gente tem que lembrar que não é um procedimento virtual. Por trás daquilo tem pessoas, tem sangue, suor, né, lágrimas, pessoas concretas, tem uma rua, tem um... E aí a virtualização, que é, na verdade, a desfactização, diz Bicho Hang, do mundo, é como se você despachasse um processo como um outro qualquer. Não, você está falando da vida das pessoas. Ele tem um rosto por trás de um protocolo, de um número, por exemplo. Né? Então, a visão comunitária, ela te toma de novo, ela acaba, ela trabalha com o sentido contrário à noção virtualizada, digitalizada, desconstituída, desfactibilizada, né, do mundo, porque ela te coloca de frente com a rua, com as pessoas. De qualquer forma, também é um processo de ruptura com uma visão colonizadora, né? Muitas vezes, por exemplo, as grandes causas, como ela não contempla as realidades, às vezes, pela questão do método também, ela representa, muitas vezes, uma colonização daquela comunidade. Né? A gente que é do Nordeste, foi assunto que o professor Palha, nós temos dificuldades, às vezes, de conversar com alguns setores do Sul. Toda vez que nós vamos articular, é como se nós estivéssemos pedindo uma ajuda, e nós não estamos pedindo para ser colonizado, nós estamos discutindo uma relação igual, né? Então, a minha realidade do interior do Maranhão não é uma realidade menor, é a vida das pessoas, né? É a vida concreta. Então, ela não é menor, não é melhor a partir de uma industrialização, de uma cidade melhor, mais organizada, não, ela é a vida das pessoas. Então, a visão comunitária, ela rompe com a visão colonizadora também. Na estratégia comunitária de educação, você vai dar voz aos grupos locais, né? Proporcionando também uma construção de saídas locais. Isso é muito importante. Né? Quer dizer, você tem modelos que são importantes também, são fundamentais ter modelos, mas você tem que construir estratégias de sobrevivência e de saídas, inclusive projetos pedagógicos, para os grupos daquela região, daquele local. Eu vou colocar aqui, professor, assim, a noção de que método em ciências sociais e método em ciências naturais, né? Professor português, estou com a minha memória tão fraca, eu tive febre, já está também modo, mas, assim, ele trabalha, vou lembrar o nome daqui, trabalha essa noção de que em ciências sociais, em ciências naturais, um raio é um raio em qualquer lugar. Mas, em ciências humanas, nada é igual em qualquer lugar, nem as pessoas, nem a hora, nem o sol, nem o clima, nem as condições concretas do ser humano. Então, o próprio método em ciências sociais, ele é completamente instável. Não há nenhum fato social igual, não há um assalto igual, não há uma escola igual, nenhum aluno, etc, etc. Então, isso, quando você aproxima a visão comunitária, você
consegue olhar essas múltiplas situações e proporcionar saídas locais. Também a visão comunitária, ela dilui muito o poder local, porque ela dá voz, quando ela dá voz aos grupos minoritários, isso não é do agrado do poder local, né? Isso não é quando você faz oitiva de segmentos, nós temos feito, ouvindo indígena, ouvindo quilombola, ouvindo periferia, ouvindo movimentos sociais, propondo observatório, propondo discussão política, você está afrontando um certo esquema de poder que vai reagir, né? Tem uma reação, inclusive ignorando, por exemplo, as propostas de educação comunitária. E, por último, eu colocaria que a visão comunitária, ela te dá, ou dá ao grupo, um autoconhecimento. Isso é muito importante, a gente vai retomar a questão do autoconhecimento, que, na verdade, é o diagnóstico social. Porque não há planejamento sem diagnóstico social, isso é um erro fundamental. Eu queria citar aqui a palavra do professor Guilherme Mamet, que é nosso parceiro de Barcelona, quando ele escreveu no livro, no texto dele, Comunidade, Ponte de Encontro entre Saúde e Educação, no encontro que tivemos em São Luís, formulado pelo Ministério do Estado do Maranhão, e também por Palhano, da Fundação Sosandras, ele diz, o fenômeno comunitário, a comunidade, onde as pessoas atuam e interatuam, onde se dão as identificações e referências mais íntimas, onde se dá e se recebe, onde se vive e se conflitua, onde se ama e se sofre, onde se aprende e se desaprende. Saúde mental comunitária, que é uma área da educação também, ou seja, a gente está dizendo que no Maranhão, pensando, ter saúde, ter educação é saúde. Ter acesso à educação é ter saúde. A saúde mental comunitária recolhe essa variedade de aspectos que o fenômeno comunitário implica num determinado território, provocando uma necessária contextualização na singularidade e na complexidade. A comunidade é esse espaço estratégico que possui os elementos que podem possibilitar uma maneira de viver orientada em uma boa saúde mental. Porque, pensando na saúde a partir dos fatores de risco e os fatores de proteção, porque um dos conceitos da saúde é exatamente esse. Aqui tem fatores de risco, estar desempregado, ganhar pouco, não ter um bom entorno, fazer parte de grupos minoritários, são fatores de risco. Não ter acesso à educação é fator de risco, né? Ao mesmo tempo, ter uma rotina, ter uma família, ter uma família estável, da forma que você quiser ter, ser amado, sentir-se amado, pelo menos, né? Ter um bom emprego que remunere minimamente bem, isso é fator de proteção de saúde, né? Então, essas perspectivas, elas estão, nós enxergamos com a visão comunitária da saúde, uma visão que traz... da visão comunitária da educação traz saúde para uma visão de participação popular para as pessoas, e ela joga um olhar sobre quais os elementos, quais os aparelhos sociais que uma determinada comunidade tem para suportar a política pública. Né? Bom, a educação, como nós sabemos, no país, pela Constituição Federal, ela é organizada em planos. Professor Rocinho, posso transmitir aqui posso fazer transmissão aqui? Posso, né? De permissão aqui. Essa pesquisa aqui é a pesquisa da Campanha Nacional pela Educação, da qual o Ministério Público do Maranhão é parte. E mostra que, embora nós estejamos caminhando para o terceiro plano, a terceira década da educação, falo em quarta, né, porque teve uma primeira e questionar, mas assim, a terceira década da educação, nós estamos saindo agora de 2025, na verdade vai ser a partir de 2026, pela prorrogação do plano que foi até 2025, nós vamos encontrar o seguinte quadro, na atual década, né? 85% das metas, das 20 metas do plano nacional não foram cumpridas. 65% não só não foi cumprido, como está em retrocesso em relação a 10 anos atrás. Ou seja, está pior do que começou o plano. Dessas 15%, nós estamos falando que foram parcialmente cumpridas 15%. E nós temos 35% de lacuna de dados. Então, essa, mais ou menos, é a avaliação mais competente ligada à USP, etc.,
a campanha nacional, que eu considero a campanha mais avançada, da educação, essa é a avaliação que se tem. Recentemente tem outras avaliações que foram feitas no MEC, etc, etc. Tem outros lugares fazendo também, tem a Todos para a Educação, mas eu vou nessa pesquisa aqui, pelo conhecimento da metodologia. Então, assim, com variações é muito grave. Você chegar ao final de uma década, está com 85% de meta não cumprido, 65% de retrocesso. Por isso é um fato relevante. Dentro do Ministério Público, nós temos dito o seguinte, é um fato relevante a ser investigado, a ser acompanhado, porque tem dados concretos que mostram a falência do planejamento. Mas não é só isso. A questão toda é que nós temos no Maranhão, inclusive nós propusemos a proposta, como eu sou coordenador do Centro de Apoio da Educação no Maranhão, fiz uma proposta ao Procurador-Geral, está saindo agora o procedimento, no sentido de recomendar que os promotores de justiça, e nós já fizemos essa provocação em vários fóruns nacionais, cito aqui a Undime, a UNCME, Bahia, que incorporou essa nossa ideia, que é no sentido de que todos os atos dos promotores façam menção a uma meta. Então, eu faço uma reunião, eu faço uma recomendação, eu entro com uma ação, eu tenho que dizer, referente à meta 6, que é tempo integral. Porque isso me dá capacidade de avaliar o que eu estou fazendo em relação ao plano. Então, um prefeito, por exemplo, quando baixa uma licitação, construção de creche, ele devia estar, no nosso ponto de vista, vinculando já no decreto e outros atos administrativos a questão da meta 1, que é a educação infantil. Por que eu digo isso? Porque a gente considera aqui que um dos pontos da falência da execução dos planos tem a ver com a questão cultural de não se considerar o plano como um documento de mesa. Eu faço o documento e esqueço, simplesmente, aí fica lá. Daqui a 10 anos eu faço uma avaliação do que foi. Se eu faço 3, 4 anos depois, eu não consigo, então, interferir na política, a partir da avaliação. Porque quanto mais próximo tiver do fato, o sistema das políticas públicas, que é, primeiro, como eu falei, a visão comunitária te dá a possibilidade do autoconhecimento, que é, na verdade, o diagnóstico. Nenhum plano municipal ou estadual, por exemplo, ele pode partir de esquemas de assessorias que são contratados e pegam. Eu vou dizer aqui, tem município que pega um plano de Santa Catarina e dá uma copia e cola, a assessoria apresenta um plano e acabou, está lá. Ninguém sabe como é que foi, faz as audiências públicas e tal, não sei o quê, mas aquela coisa meio a democracia representativa, meramente formal e pronto. Aí, no final, chega a assessoria, faz um plano, isso não vai sair do ponto, porque, inclusive, não considerou os diagnósticos locais para fazer adequado o plano, né? E aí não entra na lógica administrativa. Então, para você cumprir o ciclo da política pública, que é exatamente você ter conhecer a tua realidade, planejar, monitorar e avaliar, né? Porque elaborar, monitorar e avaliar. Se você não fizer isso, não está com o ciclo da política, não vai se completar. Então, você tem que fazer bem feito, mas você também tem que criar sistemas de monitoramento. Continuando aqui, professor, então, a gente estabeleceu, já passando para a realidade do Maranhão, nós, já para concluir aqui minha fala, a gente teve, a experiência do Maranhão é pautada em algumas situações. Primeiro, na busca de uma coletivização da intervenção, através de um pacto em defesa da educação, da educação e dos planos municipais de educação, do monitoramento dos planos municipais de educação. Daí nós firmamos, o professor Palhano está aqui, esteve à frente de tudo isso, junto com o Ministério Público, a confecção de um pacto assinado, que foi assinado por 203 instituições, que estão aqui, que desde trabalhadores rurais, movimentos sem terra, até municípios, secretarias, nós firmamos um pacto de monitoramento dos planos municipais. Esse pacto começa com uma formação para a elaboração em 2026 do plano. Para isso, nós estamos fazendo um conjunto de formações e no projeto de monitoramento e avaliação. Então, a coletivização
são contemplando todas as pessoas, todos os grupos, e dando voz através das escutas sociais. Nós fizemos escutas sociais de indígenas, enfim, vários segmentos. Temos agora, normalmente, de indígenas que vai ser feito, das assistentes sociais, psicólogos, nós fizemos enfim, vários segmentos já foram ouvidos nas suas causas para vocês terem uma efetiva coletivização. Depois nós montamos, e é que eu quero parabenizar o professor Palhano, nós passamos 2 anos ou 3 anos, não me lembro, o professor pode lembrar melhor, um trabalho diário de montar um observatório da educação. Nós fizemos um trabalho de observatório, esse observatório, ele criou uma sala de situação por município. Então, aqui, por exemplo, o município de Água Doce do Maranhão, quando você entra, você está adentrando o município do ponto de vista virtual, e aqui eu tenho todos os dados, eu tenho informações do município, eu tenho indicadores sociais do município. Então, o promotor de justiça, o município e os movimentos sociais que estiverem dentro do termo de cooperação técnica, eles podem discutir o plano municipal daquele município, registrar, por exemplo, aqui, por exemplo, creche, né? Porque nós temos um problema aqui, não vai dar para falar aqui, a gente está dando um bug aqui. E nós temos a questão da educação ambiental, e aí nós passamos para um sistema de observatório que cria mesas de negociação a partir de um problema concreto. Há um debate na cada sala sobre as metas do plano de educação municipal, etc., etc., passa-se para reflexão, a estabelecimento de caixas reflexivas envolvendo os integrantes, depois cada problema pode ser objeto de uma mesa de negociação criada dentro do observatório. Esse observatório não está operacional por falta de financiamento, nós estamos ainda atrás disso, etc., etc. Então, nós temos esse projeto de observatório estadual. Nós estamos discutindo que cada município crie o seu observatório municipal, né? Através de uma dinâmica de oitiva de segmentos e observação pelo colegiado de realidades municipais, colocando assim, observando os dados a partir da sua ótica e contrapondo no sistema de monitoramento dos planos. Nós estamos bancando um projeto de formação das burocracias municipais, o que é muito difícil, que realmente são realidades duras, às vezes os municípios não têm uma competência, às vezes não tem uma burocracia competente que sequer para poder realmente superar seus problemas, né, etc., etc. E para isso nós fazemos comparação, estamos fazendo. Nós estamos trabalhando no sistema de vinculação das ações pelos planos, e nós estamos também apoiando a Fundação Sousane, daqui o capitão é o professor Palhano, que é a história da cooperação com Moçambique e Barcelona. O professor Rocinho também está envolvido, e nós temos perspectivas de Nicarágua, também Venezuela, no sentido de uma cooperação técnica, formativa e de realidades sociais, que já temos aqui 11 entidades de Barcelona, compondo, né? A Fundação No Barres, nós temos a Fundação Aos Três Turons, enfim, o próprio Generalitat de Catalunha, que vamos dizer assim, o município de Catalunha, apoiando essa ação. E aí nós estamos, então, a partir disso, professor, assim, trabalhando uma perspectiva comunitária, mas a partir da voz dos segmentos, da observação das realidades e numa montagem de sistema de monitoramento e avaliação dos planos municipais. Já preocupados com a terceira década, porque, veja, a partir de 2026 agora, né, que o plano foi prorrogado, foi feito o PNE, mas não é lei ainda e ainda vai para 2026. Nós estamos já preocupados com o que será esse plano. Porque não basta ter um plano, nós temos que inserir nos planos as principais. Por exemplo, nós estamos conversando, a questão ambiental tem que entrar no Plano Nacional de Educação, nos planos municipais, com muita força. Porque nós trabalhamos com os indígenas e com as populações tradicionais, elas estão sofrendo incrivelmente em relação com desmatamento, morte, etc., etc., etc. Então, assim, a questão da educação ambiental, ela ocupa um papel central hoje na educação, e não, ao mesmo tempo. E isso não é falado, não é dito, mas deveria ocupar um papel central na consciência desses meninos e meninas, né, das escolas, etc., etc. Então, eu acho que eu já extrapolei aqui a fala. Basicamente, professor, assim, eu penso que, para concluir,
considerar essas duas percepções, da discussão da educação a partir das macro-relações, é super importante, já está aí, tem as universidades, o MEC, enfim, os grandes intelectuais, mas é importante também trabalhar a visão comunitária, partir das realidades, fazer com que a escola tenha um compromisso com o seu entorno, porque a escola protegida é a escola que está na comunidade. A escola que tem uma relação com serviços comunitários, ela é uma escola muito mais protegida daquela que é alienada da sua própria rua, da sua própria situação. Em pesquisa, na questão, por exemplo, na violência nas escolas, já existem pesquisas que apontam que a escola que tem uma boa relação com o seu entorno social está muito mais protegida, né? Onde a vizinhança sabe quem a escola frequenta, tem uma praça que a escola divide com a comunidade, etc., etc., é uma escola bem mais protegida. Então, assim, dito isso, enfatizo que a visão comunitária é uma visão que tem um potencial imenso. Aqui o tema fala sobre prescrição social, mas eu preferi abordar essa outra forma, porque eu acho que quando se fala em prescrição social, fala exatamente no pensar das soluções locais. Qual seria a solução para cada caso? Mas acho que fica para o debate essa situação. Eu agradeço imensamente por ter contribuído de alguma forma com o debate e entrego a palavra para o professor. Meu caríssimo professor Eduardo Borges, é com profunda alegria que eu registro que a sua locução é um farol nesta noite em torno do problema mais sensível da gente brasileira, que é referente à educação como dimensão libertadora de comunidades tradicionalmente abandonadas pelo Estado Nacional. E quando vem à baila, por sua vocalização, essa questão do substrato humano que está contido na dimensão comunitária, isto por si só merecedor de aplausos, porque desde a modernidade e que se instituiu uma forma de pensar segundo a qual a lei geral e abstrata, né, teria resposta para todos os casos concretos. Né? Se transpõe isto para a dimensão social, os planos, os grandes planos, formalmente vinculados às grandes causas, por suposto, teriam resposta para todos os dramas humanos, especialmente comunitários. E nós sabemos que não tem. Sabemos que não tem. E, neste mundo globalizado, o grande contraponto passa exatamente pela verticalização das comunidades. Muito mais, como foi maravilhosamente sublinhado, do que pelo poder local. Porque o poder local, com as suas traficâncias, muitas vezes é uma traição à raiz comunitária que tem em si os verdadeiros dramas humanos que ficam no desvão da sorte, muitas vezes malbaratados pelas piores elites que a realidade latino-americana tem, que são as elites municipais. O poder comunitário é outra coisa, não é? Passa por fora das elites municipais. E quando se tem canais que potencializam, que verticalizam, que prestigiam a comunidade, se está fazendo uma revolução silenciosa. Não é? E a sua locução prestigia maravilhosamente essa temática, realiza uma extraordinária redução sociológica, porque aquilo que eu dizia no encontro passado, professor Palhano, recordando Ulisses Guimarães, né? Ninguém vive na União Federal, né? Se vive no chão real e concreto das comunidades, né? E merece aqui, de sua parte, o melhor e mais afetuoso tratamento. É aquilo que Maffesoli chama de razão sensível, né? Que se contrapõe a essa razão abstrata que termina por revelar, depois de séculos, não é? Que não contém uma racionalidade substantiva, que é uma racionalidade instrumental de que é portadora, não é? De tal forma que, na verdade, a sua locução
é um prestígio para essa nossa noite, para essa nossa jornada universitária, e abre espaço para uma reflexão que há de ser profundamente valiosa, porque, assim como eu, em certo tempo, fui secretário municipal de educação em Pernambuco, no Grande Recife, no maior município, do ponto de vista físico, que é Jaboatão dos Guararapes, maior do que o Recife, colado nele, mas maior do que o Recife fisicamente. O que encontrei ali, professor? 250 escolas comunitárias sem nenhum reconhecimento do poder público, quer municipal, quer estadual. 250 escolas comunitárias. Eu visitei comunidades, isso em 92, né? Portanto, há pouco mais de 3 décadas, onde as vozes ali, octogenárias, me disseram que nunca, jamais, nenhum secretário tinha posto os pés. Isso na beira do asfalto do Recife. Imagine nos Brasis recônditos, né? Nos Brasis profundos. Né? E esta coisa da comunidade é de uma força absolutamente extraordinária. Eu me recordo, professor Palhano, que um dos grandes dramas da rede municipal de educação era de que, nos fins de semana, as escolas eram assaltadas e levavam delas tudo, fogão, botijão de gás, e merenda escolar, e tudo mais que você possa imaginar. Né? O que acontece, então, é que eu tive a oportunidade de eleger 3 escolas das zonas mais degradadas de Jaboatão dos Guararapes, que é um município absolutamente contrastante, que tinha, na ocasião, 150 favelas, mas tinha também as populações mais sofisticadas do Grande Recife, nas praias, né? Em Piedade, em Candeias, em Barra de Jangada, né? É gente de super alta renda e 150 favelas no interior do município. Eu elegi 3 escolas que eram das zonas mais miseráveis do município e empoderei as comunidades para gerirem essas escolas, que se tornaram as mais exemplares do município. As mais exemplares em segurança, em preservação dos equipamentos, em resultados escolares, né? Mostrando a força absolutamente subrepetícia, mas real, mas concreta, das comunidades, como quando tomam consciência de si mesmas e chamam para si a condução dos seus destinos. Então, a sua locução é uma festa do espírito. E já antevejo que aqueles que irão, afinal, em seguida, fazer uso da palavra, trarão consigo testemunhos exemplares, né? Professora Margarete, que vem de vivências comunitárias do Rio Grande do Sul profundo. Professor Itanu Júnior, de todos nós que estamos compondo a mesa desse evento, é o bicho mais urbano, né? Que renunciou à urbanidade e foi viver nas comunidades do Brasil profundo, né? Professor Raimundo Palhano, que foi secretário municipal de educação no município emblemático da história do Maranhão, Caxias, e logo mais, se tivermos o prestígio da sua presença, o professor Tiago de Pádua, que nasceu no Tocantins profundo, né? Uma região tradicionalmente abandonada de Goiás, que conquistou a sua autonomia em razão desse abandono, né? Demandado por mais de 200 anos, né? De tal forma que é uma festa do espírito, as realidades trazidas à discussão por sua locução. Eu tenho a honra e a satisfação de passar a palavra à professora Maria Margarete Garcia Vieira para a sua intervenção. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, promotor, professor, acredito que professor também, Eduardo Borges Oliveira, professor Rocine Correia, nosso querido mestre, professor Raimundo Palhano, Itanu Júnior, colegas. Agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para conversarmos e nesse programa tão importante que o IESB disponibiliza
para que possamos ter essa interação. Até porque as discussões é que nos levam a compreender um pouco mais. E é justamente disso que falava o professor Eduardo Borges sobre essa visão comunitária, né? Que ela só pode se dar na comunidade, no local. A comunidade acadêmica reunida com a comunidade que administra, que determina, para que se possa efetivamente conseguir aquilo que se deseja, de um plano educacional. E, com certeza, né, as suas colocações e as suas preocupações, me parece que são as preocupações dos educadores e os desejos que consigamos efetivar a educação local, que é a forma de resistência que se tem, inclusive para dar saltos, né, para subir degraus na condição de meros espectadores da vida, né? Nós temos que caminhar, e todos temos o direito de caminhar, direito garantido na Constituição, né? Direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer, direito a comer, direito a ir e vir e ser respeitado. Mas, para conseguirmos isso, nós precisamos da educação, né? Sem ela, é difícil que tenhamos a noção disso e a capacidade de lutar por essas coisas num campo mais pacífico, né? No campo das ideias, no campo das discussões, no campo do fazer. E, desde sempre, quando se fala ou se estuda em educação, parece-me que tudo é claro. O problema é colocar isso no planejamento, não apenas no papel, mas no planejamento real, né? Colocar na vida real. O diagnóstico local, né? Sempre tem que haver o diagnóstico local. Como é que nós vamos trabalhar sem conhecer a realidade? Mas muitas vezes pega-se um plano lá de não sei quando, reproduz, continua da outra escola, da outra cidade, ou que alguém fez não sei quando, e reproduz aquilo e vai fazendo, apesar de com quem estamos lidando, onde estamos, que realidade é essa, que situação é essa, o que esse conteúdo ou essa forma de trabalhar fala para esses atores sociais, né? O que isso representa? E se não tem representação, se não tem empatia com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu preciso, muitas vezes não conseguem nem entender do que estão falando, né? Nós temos que compreender essa realidade, nos apropriar, se não formos daquele local, mas daquele conhecimento, tentar aprender, para trabalhar com essa cultura, com esse conhecimento, para fortalecer essa cultura, né? E fortalecer aquilo que a comunidade local precisa. Então, a partir do concreto, como disse o promotor Eduardo, e como já falava Paulo Freire, né? Nós temos que conhecer para lidar e construir essa aprendizagem, né? Construir a aprendizagem. Então, os professores e os especialistas não estão lá para ensinar, mas sim para tentar oportunizar um conhecimento que se constrói no local. E esses conteúdos têm que ser planejados, essa forma, essa metodologia, como é que nós vamos tratar com isso, como é que nós vamos, quais estratégias poderão ter significado para esses alunos, para essa comunidade, para esse local, para que realmente se fortaleça isso, desperte não apenas a vontade de conhecer mais, mas também a capacidade de compreender do que se trata, né? E me lembra um pouco isso, essa fala da visão comunitária, que eu acho imprescindível, o orçamento participativo, que eu tive a oportunidade de vivenciar lá no Rio Grande do Sul, e que deu assim tão certo naquela época. Na cidade era um prefeito do PT, que depois se tornou deputado, e que era um rapaz que vivia numa zona bem periférica, né? Cresceu ali na periferia,
era um ativista político muito envolvido com as questões locais, e até hoje ele mora, a casa dele continua sendo lá, nesse local que teria sido seria visto por alguns como um local, a periferia da cidade, né? E foi ser deputado estadual, deputado federal, mas ele fazia um trabalho tão lindo nessa coisa do orçamento participativo, e o PT, naquela época, fazia muito isso. Isso não é uma propaganda para o PT, isso é um reconhecimento do que era o orçamento participativo colocado de verdade para ser feito, e nós víamos isso acontecer. Sentavam para discutir, pensar praticamente como fazer, né? Então, eu traço esse paralelo com o que deveria, ao meu ver, e me parece que comungamos das mesmas ideias, das mesmas preocupações, nas escolas, né? Na comunidade. E eu tive a oportunidade de experimentar escolas. Iniciei aqui, no Distrito Federal, na periferia, na cidade de Ceilândia, quando não tinha absolutamente nada lá, nada, nem asfalto. Eram só as escolas e poucas casinhas, não tinha árvores, um calor imenso, e faltavam árvores. Por sorte, a comunidade cresceu, hoje tem muitas árvores lá, melhorou muito, porque havia muita erosão naqueles locais. Onde a minha escola estava, nas outras escolas que eu atuei, e era muito complicado, muito complicado. E desde aquele momento eu já tinha essa noção de lidar com a comunidade, os pais frequentavam, os pais me conheciam pelo nome, eu os conhecia pelo nome, os alunos, e nós fazíamos festas locais além das aulas. Tive sorte de iniciar e trabalhar em escolas muito boas lá, que tinham boas diretoras e bons professores, muito envolvidos com o ensino. E cientes, assim, dessa interação com a comunidade. Mas, de qualquer forma, somente essa interação e essa vontade de dar asas ao que a comunidade deseja e pode fazer, é que pode propiciar um crescimento e um fortalecimento dessa comunidade e dessas pessoas que estão lá. E realmente deu para perceber, por exemplo, daquela época para hoje, que Ceilândia se tornou assim um celeiro de cultura, inclusive. Tem de tudo lá, né? Temos atores, temos músicos, temos estilistas, temos restaurantes, chefes, em toda a área. Juristas, né? Tem muitos colegas do direito que são de lá. Então, cresceu muito e tem muita coisa boa, como em todo local onde há possibilidade de estudar e participar da vida da escola, porque eu acho também que a escola é a saída, né? Na escola nós temos que ter, não apenas o tratamento do conteúdo, mas tem que ter o teatro, tem que ter a música, tem que ter a dança, tem que ter essas coisas que fazem parte da vida, daquilo que falava o professor Eduardo Borges, tem o amor, tem o amar e o ser amado dentro da escola, né? E amado como aluno, amado como cidadão, amado como mãe de aluno, amada como professora, como professor, como colegas, no sentido de que tem que ser um espaço de afeto, para que haja possibilidade desse crescimento, ser um espaço de aprendizagem e superação das dificuldades. Então, eu sou apaixonada pela educação, sou apaixonada pelas escolas, acho que nada melhor do que a escola para nos fazer crescer, para nos dar independência, que é isso que o ser humano precisa, né? Crescer e ter independência. Então, eu acho que essa visão trazida da visão comunitária é sensacional, ela é uma das chaves para que se atinja isso que eu chamo de sucesso na educação, que é a independência do homem, né? A possibilidade do homem e da mulher, a possibilidade do ser de crescimento e independência, forma de pensar criticamente, de poder discutir as questões e o que queremos e o que não queremos para nós. E fazermos isso com os nossos filhos depois e continuar atuando na comunidade
nos níveis que nos seja possível. Por isso que os planos macros, eles são, muitas vezes, um sonho, mas tem que ser um sonho, tem que ser planejado para ser atingido, porque muitos são muito bons, né? Muitos têm muitas qualidades, mas esse caminhar lá de cima, né, até o local, e até a escola, e até o professor, que é o que trabalha, é aquele que interage diretamente com os alunos, também precisaria mais investimentos em algumas coisas para que a gente conseguisse atingir esse ideal. Mas se atinge. Eu tive a oportunidade de ver a premiação segunda-feira, num encontro numa academia internacional de cultura aqui em Brasília, de uma escola de Goiás, uma escola de uma cidadezinha pequena, onde foram tantos os alunos premiados nessas Olimpíadas que se faz, de matemática, de português, essas coisas, uma escolinha pequena, mas que a comunidade se organizou. As professoras eram mais professoras, não sei se tinha professora, eu vi a representação de várias professoras, veio a diretora de escola, uma jovem, e as professoras jovens também, e que vem há anos fazendo isso, porque também não se obtém resultados de um dia para o outro, né? Tudo é uma construção. E eu acho que nós temos, assim, o melhor potencial do mundo, né? Nós temos pessoas incríveis nesse país maravilhoso, e tive a oportunidade de conhecer muito também a realidade do Rio Grande do Sul, tanto quanto estudante, em escolas incríveis, escolas públicas, que eu só frequentei escolas públicas, e trabalhei também como professora em escolas públicas, e assim, nós temos tudo para sermos muito melhor e oferecer maiores condições para o nosso povo, né? Porque além de diagnosticar, planejar, nós temos que nos comprometer com aquilo que nós precisamos fazer ou desejamos que o nosso aluno seja, né? Que eu acho que tem que ser isso, né? Uma pessoa que possa ir para onde quiser, né? Que possa caminhar de acordo com seus sonhos, de acordo com seus planos, com capacidade para isso. E a avaliação tem que ser contínua para sabermos como é que anda isso aí, né? Então, vamos rever. Não está dando certo, vamos replanejar, vamos refazer. Não temos que ter medo de voltar atrás. Voltar atrás, replanejar, refazer, é parte, é o feijão com arroz da escola, eu acho. Aqueles que têm vontade de fazer melhor, né? Então, é isso. Estão de parabéns, assim, todos que pensaram nessa noite, e ao promotor Eduardo Borges, que nos trouxe esse tema, que é, assim, vibrante e necessário, né? Necessário. Parabéns e muito obrigada por poder participar dessa discussão, desse debate tão importante. Obrigadíssima, professora Margarete Vieira. E todas as vezes que a ouço, né, o filme da vida passa e repassa, né? Eu tive a aventura de ter a professora Margarete como aluna na Faculdade de Direito. Ela já vinha de um magistério na rede pública do Distrito Federal, professora de educação física que era, e depois coordenadora de todas as atividades de educação física na rede pública do Distrito Federal. E essa experiência de afeto que ela auferiu nestes anos de vivência como professora da rede pública, ela conduziu mais tarde para a sua docência jurídica e para a sua vivência de jurista, que no dia de hoje prestigia o Conselho Pleno da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, fazendo com que, nesse percurso todo, né, essa sensibilidade de poeta, né, imprimisse a sua marca em tudo quanto faz, né? É por isso que essa locução tem essa marca, esse sinete da razão sensível, né? Agradeço vivamente a sua manifestação, professora Margarete, e tenho a honra e a satisfação de passar a palavra ao professor Itanor Júnior,
deixando o professor Palhano propositalmente, haja vista que parece que o nosso companheiro Tiago de Pádua não conseguirá entrar em sala virtual, para que ele faça a manifestação quase que final, porque eu precisarei conferir a palavra a Raimundo Lousada, que é um frequentador assíduo de nossas lives e que nos prestigia dos altiplanos do Pacto Andino, né? Para que ele faça perguntas que ele já sinalizou aqui no meu WhatsApp, né? De viva voz, ao professor Eduardo Borges, que há de fazer a síntese dessa noite extraordinária. Professor Itanô Júnior, por favor, a palavra é sua. Boa noite. Quando eu recebi o tema, professor, eu fiquei novamente nervoso. São temas assim que... Mas me recordei do senhor. Na verdade, quando eu fiz a conclusão do curso de Direito, eu me dispus a fazer uma pesquisa nas escolas do Distrito Federal. Na época tinha um programa que a OAB de São Paulo estava desenvolvendo, que chamava-se OAB Vai à Escola, e a gente buscou, nessa pesquisa, definir o porquê de não se ter o direito como ensino fundamental. Essa era a tese da monografia, que praticamente só o professor Rossini encampou umas histórias nesse sentido. E eu me lembro que quando a gente entabulou o questionário, a gente fez o questionário em 900 escolas públicas, né? A primeira escola pública que eu fui foi na Ceilândia também, professora Margarete. E a minha... Professor Itanô, me permita um segundo só, perdão pela interrupção, Sem para problema. que eu dê o testemunho, professor Eduardo Borges. Este cidadão teve a força e a coragem de aplicar questionários em 900 escolas públicas e percorreu todo o Distrito Federal de bicicleta, né? Então, uma parte a gente juntava essa vontade, né? Eu sou filho de professora, então, e filho de professor e de delegado de polícia, então é uma combinação exótica já de funcionalismo público. E para mim foram duas surpresas. Assim. A primeira escola que eu tive para elaborar o questionário, porque tinha uma resistência muito grande das diretoras, né? Porque como assim? Da onde está vindo? O que é isso? Que história é essa? E a gente buscando essa resposta, né? O porquê não se dar o direito como ensino fundamental. Eu tive, na primeira escola que eu tive, ao chegar na escola, havia ocorrido um assassinato de um dos jovens da escola, que tinha sido apedrejado na frente da escola, e estava lá a delegacia de homicídios fazendo ali a perícia. Então, foi aquele choque de realidade, né, de Distrito Federal. E aí, aquela coisa curiosa, fui, conversei com o pessoal, né, que estava ali fazendo a perícia, e entrei na escola. Ao entrar na escola, me sai uma adolescente com uma criança de colo para fazer a troca de fralda. Então, ela estava tendo aula, então, assim... Aquela realidade em que o início e o fim da vida, no final das contas, passa-se por esse universo da escolástica. E, para minha surpresa, e do professor e de todos nós, a grande dificuldade dos professores em geral, e foram respostas dadas por eles, era que muitos não ofertavam esse conhecimento jurídico justamente por não terem esse conhecimento jurídico. Então, eu saúdo muito, promotor, essa iniciativa do senhor no Maranhão de estar presente como Ministério Público nessa árdua tarefa de trazer esse ordenamento público, né, para que as pessoas tenham realmente noção de que a escola também é um ambiente jurídico, onde diversas relações humanas acontecem ali dentro daquele ambiente. E na época, uma das teses que a gente também estava levantando era justamente a questão do magister dicti, porque a atividade de magistrar e de magistério, o prefixo magister, ele é fundamental. Então, tanto o magistrado quanto o magistério são exercícios na sociedade de base, de início e fim de uma sociedade, né? Eu acho que todo juiz se baseia num processo de início e todo professor se baseia num processo final. Eu acho que esse é o grande condutor aí dessa união entre magistratura e magistério.
que o Ministério Público tem um papel fundamental, na verdade, promotor, porque nessa tríade, né, de Ministério Público, Justiça e os advogados, o que a gente busca é um equilíbrio de compreensão humana. E, para nossa surpresa, qual foi a resposta em 80% do questionário? Os professores não passavam a informação porque não tinham segurança na informação jurídica que passariam aos seus alunos. E os professores normalmente são muito comprometidos com os processos educacionais. E a gente acaba também atribuindo somente ao professor essa responsabilidade educacional. E não é somente o professor o ato de magistrar, é um conjunto em que a comunidade ela é muito importante nesse processo. A comunidade, e não só como um receptivo, né, mas ela é como um instrumento ativo de formação. Muitas dessas comunidades têm muito conhecimento acumulado em que eles são protagonistas dessa informação. São realidades que eu diria de conhecimentos endêmicos, que só acontecem em determinadas regiões. Não é à toa que o estado do Maranhão é um estado reconhecidamente muito forte nessa área de educação, porque sabe-se que foi feito um trabalho muito forte de reconhecimento dessa base diversa que é o Maranhão, que é uma base muito mais amazônica do que nordestina. Já conversei isso diversas vezes com o professor. A realidade muito mais política, né? Ela é uma política nordestina, mas com uma grande base amazônica, né? O Maranhão é um grande estado amazônico, com características de populações amazônicas, com corpos de instrução amazônicos e com conhecimentos amazônicos. Então, o Maranhão ele é bem sui generis assim, nessa construção de conhecimento, né? A realidade de alunos da educação do Maranhão são completamente diferentes de uma realidade dos alunos de São Paulo. E essas realidades elas precisam se interconectar. Eu acredito nessa interconexão. E a tese era ABC Direito, Direito como um ensino fundamental. Então, a gente tinha essa para que a gente não ficasse só na cartilha do ABC, a gente inserisse essa pequena, o D, né, como esse instrumento de direitos e deveres, como base de formação da sociedade. Existe uma distância muito grande, né, quando a gente cria essa questão do mito do doutor, ela nos afasta dessa realidade de base e de formação, que é uma coisa que para todos nós é muito importante. Então, eu reitero, eu acho que fico muito feliz de ver o trabalho, professor, porque eu sei que não é fácil, não é um trabalho em que as pessoas entendem num primeiro momento o que o Ministério Público está fazendo na escola. Primeiro que o controle da parte de fundos e recursos, a participação do Ministério Público ela é imprescindível. A destinação dos recursos na área municipal, o Ministério Público ele tem um papel a velar que é extremamente importante, simbólico, e com toda a expertise que o Ministério Público tem a oferecer, ele tem muito mais a acrescentar do que a questionar. Eu acho que é um papel muito mais como eu diria, de orientador, de esclarecedor, enfim, de buscar as melhores metodologias e trazer a escola como um protagonista comunitário. Ela isso é muito importante. Lembrar que o Ministério Público Federal, professor Eduardo, ele tem feito um esforço, eu até coloquei aqui o site, territoriostradicionais.ministeriopúblicofederal.mp.br, que é para que as comunidades criem essa interface com o Ministério Público Federal, principalmente nas áreas que são áreas federais, com reservas federais, mas eu vejo esse observatório que o senhor falou muito próximo dessa realidade que o Ministério Público Federal está construindo. E existem recursos e programas. O GTZ da Alemanha, alguns países têm incentivado esse tipo de recurso e esse tipo de iniciativa. Então, é algo que o senhor está construindo aí, e muito bem feito, essa questão do observatório, dizer ao senhor que o Ministério Público Federal tem feito um esforço grande para poder trazer as comunidades, até para que o Ministério Público Federal interaja com essas realidades também. A gente, né, é um esforço que tem sido feito. E o CNJ, recentemente, tem feito um trabalho também junto com o Judiciário, para que o Judiciário também vá à escola. Então, acho que quando esses três elementos fizerem parte dessa base educacional, Ministério Público, Poder Judiciário e nós, nessa condição de advogados, né, operadores do ordenamento jurídico, é uma relação que ela torna a escola um ambiente muito mais
forte em termos de relação entre os seres, né? Eu acho que é onde esses 3 elementos, que se a gente deixar só na mão do professor, eu volto a dizer, de pesquisa, a gente percebe que eles sentem a nossa ausência. Eles têm realmente muita dificuldade em lidar com essas situações que envolvem o jurídico, né? Essas instruções jurídicas, como lidar com os conflitos escolares. E outro dado que para a gente ficou visível também na pesquisa é que, da parte desses professores, eles estavam muito mais interessados nos direitos de 4ª geração, direito ao meio ambiente, direito do que os direitos de 1ª geração, porque eu achei que eles estariam mais interessados em conhecimentos de Código Penal, e no final eles estão muito mais interessados nesses direitos que a gente chama aí das 4ª gerações do direito, do que essa própria, né, essa coisa mais rígida do direito e da origem e dos conflitos e dessa situação toda. Então, reitero, assim, fico muito feliz de ver a iniciativa do Ministério Público, a iniciativa de vocês no Maranhão, porque é uma coisa que eu sei que isso faz uma diferença grande e ter claro que esse protagonismo, ele é construtor de conhecimento. Ele não é só um receptor de assessorias, de consultorias, nada, é um conhecimento originário criado a partir de uma realidade originária e que tem o seu valor e saber originário. E que eu sei que quando a gente engloba diversos saberes e uma cultura riquíssima como é a cultura maranhense, você tem um mosaico aí de construção acadêmica e educacional para o usufruto da própria escola muito grande. O Sul, isso é muito forte porque você tem uma tradição familiar de refugiados, né? As grandes colônias, as grandes concentrações de grupo, essa presença familiar na formação dos grupos, as populações pomeranas, são grupos que no Sul tiveram uma formação de egressos de regiões. Então, eles prezaram muito forte pela questão da língua, eles mantiveram muito forte as suas tradições e culturas e se valeram muito bem construída essa construção a partir das realidades escolares. Isso no Sul tem volto a dizer, é muito forte essa construção coletiva no Sul, até pela necessidade de sobrevivência desses grupos. Senão eles estavam saindo das suas condições originais, o pessoal da Alemanha, o pessoal da Polônia, o pessoal da Ucrânia, eles precisavam manter um grau de conhecimento e manter o seu histórico, e se valeram desses processos educacionais e validaram seus processos educacionais. E isso, eu volto a dizer, isso para o resto do país é um exemplo muito importante, realmente, assim, é uma coisa muito, muito valiosa. Então, eu insisto, o Ministério Público, o senhor está de parabéns pela iniciativa, é uma coisa assim que realmente fico muito feliz de ter a oportunidade de estar, né, falando sobre essa situação. O professor sabe que a gente é entusiasta desse processo, a gente aqui em Brasília criou um processo chamado Ecoteca, que era uma biblioteca de pesquisa de meio ambiente, em que o processo era sermos protagonistas do ambiente em que estamos inseridos. Não adianta virmos com as teorias de fora sobre conservação, sendo que a gente é um país que detém uma diversidade de conhecimento próprio brasileiro que não vai se ter em outras regiões do mundo. Então, nós somos mais do que receptores desse conhecimento, nós somos também, como eu diria, propositores desse conhecimento. A gente tem uma força de criação que é nossa, que nos torna esse caldo humano. A gente é a maior diversidade humana do planeta e somos a maior diversidade de fauna, flora e minério do planeta. Então, isso nos torna protagonista, não só receptores de teses e de teorias que são construídas. E aproveitar para, né, como eu sempre procuro fazer, tem um poema do Paulo Freire, que ele, já que todos falaram de Paulo Freire, então a gente pode aproveitar, né, essa abertura para poder lembrar. Ele tem um poema que chama A Escola É. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados.
Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizades e criar ambiente de camaradagem, e conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, eu acho que de tudo isso, a escola é feita de gente. Ela não é um ente inanimado, né? Ela é feita e formada por gente. E quanto melhor os instrumentos que a gente puder fornecer a essa gente, melhor para todos nós. Eu acho que o resultado disso é fundamental. Então, eu reitero, agradeço a oportunidade novamente, professor. Agradeço saber que o senhor está aí na frente do Ministério Público fazendo esse trabalho, promotor, porque eu sei que isso não é simples. A gente, quando se propõe essa volta de bicicleta, não é fácil. Itanô, numa época em que a bike não estava na pauta do mundo, né? Não estava ainda não, professor. Não. Não era. Mas a gente, desde o início, a gente contou, eu acho que com essa força da nossa presença como uma novidade, né? A gente começou essa novidade. Eu participei da Universidade Solidária antes dessa situação, e eu fui o único representante de direito no grupo da Universidade Solidária. E a gente chegou lá num conselho, num conselho da criança, numa região do Cariri, e, para nossa surpresa, a lei municipal, o conselho estava escrito com C. Então, a gente tem que ter menos conselho com C, mais conselhos com S, e uma participação comunitária como protagonista. Eu acho que eles são os grandes protagonistas, eu acho que eles são grandes geradores de conhecimento, e o Ministério Público tem um enorme papel nessa situação, em todos os sentidos. Eu acho que até mais do que a magistratura e até mais do que a própria OAB, porque o Ministério Público depois lidará com esses indivíduos de uma maneira muito mais próxima do que todos os demais. Terá sobre todos eles uma guarnição e um velamento. Então, quanto antes isso puder ser feito, e quanto antes isso puder ser compreendido pela sociedade envolvente, melhor para todos. Então, eu agradeço a oportunidade e só reitero que isso é um processo corajoso, viu, professor? Admito que o senhor age com o coração, viu, professor? E aí passa o medo. Age com o coração, passa o medo. A gente, né, dá um jeito e vamos em frente. Então, obrigado pela oportunidade novamente, professor. E vamos em frente. Vamos em frente. Vamos. Atrás vem gente. É verdade, é verdade. Meu caríssimo Itanô, dizia o nosso Heitor Villa-Lobos, né, que o coração é o metrô do mundo, né? E a tua locução é a expressão disso, né? Coração como metrô do mundo, porque o racionalismo decorrente da Revolução Francesa levou ao fracasso da modernidade. Nós temos que ressignificar tudo a partir dessa dimensão emocional, sentimental, verdadeiramente humana. E tua locução é a expressão disso. E, ao mesmo tempo, tal qual eu me reportei à professora Margarete Vieira, eu te digo que a tua frequente participação nesses eventos acadêmicos me recorda de um mestre de todos nós, em especial do professor Raimundo Palhano e meu, Bandeira Tribuzzi, poeta, economista, que no último canto de sua vida, né, num breve memorial do longo tempo, né, e tem um verso magistral, né, que me ocorreu sentimentalmente nessa noite, né? Nem tudo foi em vão, né? Nem tudo foi em vão. As sementes fertilizaram, né? Fertilizaram na tua vocalização, fertilizaram na vocalização da professora Margarete, como fertilizariam na locução do professor Tiago de Pádua. Obrigado à professora Margarete Vieira, ao professor Itanô Júnior, e tenho a honra e a satisfação de passar a palavra
ao professor Raimundo Palhano, emérito, companheiro de muitas lutas, de muitos sonhos, né? Incansável batalhador por um Brasil melhor, pela reconstrução do senso de humanidade, né? Professor Raimundo Palhano, por favor. Acho que meu microfone está aberto, não é, professora Margarete? Se o meu coração for um metrô, eu estou sentindo que é um metrô que está tremendo aqui nas bases. Rocinho, eu posso ter outro acesso daqueles que eu já tive aqui e sentir uma paralisia, porque eu nunca vi uma beleza tão grande quanto o que você, Eduardo, conseguiu hoje aqui, com a sua extraordinária alocução, né? A maneira tranquila, madura, criativa, inteligente que você colocou para os nossos companheiros. Fiquei impressionado também com os retornos de Margarete, Tanô. Rossini é um inspirador contínuo, né? Então o que ele faz é poesia se multiplicando. E você também, Rossini, foi extraordinário aí quando fez a síntese do poder comunitário. Eu acho, Eduardo, que nós precisamos urgentemente, assim que sair a cópia dessa nossa reunião, mandar uma via para o doutor Guilherme, lá da Universidade de Barcelona. Ele vai ficar encantado com tudo isso que está aqui. Ele deverá ser, né, Rossini, um dos apresentadores aqui desse nosso debate. E então, ele já sabendo desse tipo de pensamento, de sentimento, vai ajudar muito, eu creio, a gente a continuar evoluindo nesse sentido. Eu queria dizer o seguinte, Itanô, eu achei a sua ideia genial, a ideia da centralidade da escola. Eu, particularmente, eu vou me ater aqui, vou tentar me ater aqui, Rossini, muito mais vamos chamar assim, a fazer uma reflexão sobre o que se poderia fazer diante das evidências demonstradas por Eduardo Borges e depois também demonstradas por Itanô e Margarete e pelo próprio professor Rossini. Eu vou tentar, diante desse quadro todo, dessas evidências todas com as quais nós trabalhamos aqui, eu vou tentar aqui identificar alguns pontos nevrálgicos que eu considero que a gente precisa remover, precisa superar para que a gente mude esse cenário da educação básica, sobretudo da educação básica no Brasil, da educação básica municipal, mais precisamente ainda. O que eu noto hoje, considerando a sua colocação maravilhosa, professor Itanô, da importância do protagonismo ativo e concreto e real da escola, eu vejo que nós temos dois problemas cruciais hoje que precisam ser enfrentados, ligadas à questão de poder. Primeiro, no que diz escola, a escola não é o centro do poder, das referências, nem do projeto pedagógico. Ela não é. A escola ela foi progressivamente sendo subsumida, sendo dominada pelo sistema, pela burocracia que dirige os sistemas municipais de educação. A força da educação, sobretudo nos municípios, está mais nas SEMEDs, nas secretarias municipais de educação, do que na rede escolar. Vocês todos aqui devem se lembrar que até bem pouco tempo aqui no Brasil a gente tinha uma regulação, aliás, não tínhamos nenhuma regulação clara sobre quem deveria assumir a direção da rede escolar, né? Porque é fundamental, para a escola ser protagônica, para que ela seja dirigente, ela precisa de ter uma competência interna, né? E a gente sabe muito bem que, sobretudo nas áreas rurais deste nosso país, as escolas sempre foram ocupadas, as direções escolares sempre foram lugares do poder local tradicional. Eram cabos eleitorais e as mais distintas origens que ocupavam as escolas, sobretudo na escola rural,
Então, isso aí foi por muitos anos. Mudamos isso recentemente com uma nova legislação, mas ainda é uma legislação ainda tênue, sem muita força, no sentido de garantir uma direcionalidade no que diz respeito ao projeto político-pedagógico e tudo mais. Então, esse esforço de centralizar, ou de recentralizar, ou de colocar o poder da educação no ambiente, na geografia da rede escolar, eu acho isso fundamental. Na nossa terra, lá no Maranhão, é evidente essa fragilidade. Isso, a primeira colocação, Rossini, amigos e amigos, que eu faria. A outra é no macro poder, que nós também aqui, nesse nosso exercício, fizemos aqui uma bela síntese. Se a gente examinar como é que o poder se distribui hoje nos nossos sistemas educacionais, só para lembrar, nós temos no Brasil em torno de 5.700 municípios. Legalmente, isso quer dizer 5.700 sistemas autônomos de educação, sistema municipal de educação. Se nós formos ver na prática como é que se dá esse regime de colaboração, que é o instrumento legal utilizado para garantir o equilíbrio desse sistema, que não funciona corretamente, nós vamos ver que mais da metade desse sistema de educação ele não está estruturado plenamente e ele não cumpre esse papel. Então, se a gente examinar, um dos fatores que faz com que os planos de educação não saiam do papel é justamente por inexistir um sistema de educação protagonista, ativo, né, que possa realmente tirar do papel os planos e exercitar o controle social, o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação. Então, no sentido macro, se a gente olhar os poderes, os grandes poderes que disputam o poder, vamos chamar assim, em si, nesse sistema, nós temos a política tradicional, nós temos o poder político tradicional, né? Nós temos o poder dos representantes da categoria. Está dando aqui, estou sendo acometido de novo por esse esquecimento. Mas nós temos o poder tradicional, né, o poder do sistema político tradicional. Nós deveríamos ter o poder da educação, né, da área da educação. E se nós formos ver, cada vez mais nós que atuamos diretamente nesse ambiente, nós notamos cada vez mais uma perda de centralidade do poder da educação, daqueles que formam o sistema educacional, na condução das políticas públicas de educação. Quem conduz mais os interesses da política pública de educação, sobretudo na base municipal, não é o sistema municipal de educação. Não é o sistema. O poder, a centralidade, inclusive o controle de verbas, de cargos, se dá justamente pelo sistema político tradicional que predomina em nosso meio. Ora, fica complicado mudar esse panorama se esse processo não passar por uma transformação. O que é que Eduardo lidera nessa iniciativa que ele expôs tão bem aqui para nós hoje? O que é que se fez, eu diria, Eduardo, assim, como síntese para os nossos amigos e amigas, eu diria o seguinte: essas institucionalidades que estão configuradas e que ele tão bem expôs aqui para nós, se nós formos examinar um amplo diagnóstico de 30 anos, porque há mais ou menos 30 anos que nós, esse grupo que ele lidera, por exemplo, nós atuamos nesse ambiente aqui do Maranhão, concretamente. Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, um professor do interior do Maranhão ganhava R$30 por mês como remuneração, antes do Fundef, do Fundeb, eles ganhavam R$30. Esses cargos eram ocupados por figuras, geralmente figuras sem nenhuma vinculação técnica, pedagógica, científica, cultural
com a questão educativa, educacional. Eram cargos simbólicos, geralmente ocupados por primeiras-damas e tal. Não estou aqui criticando nenhuma primeira-dama, mas eu quero dizer que é assim que era visto, que era entendida a coisa. De lá para cá, houve uma mudança, mas a proeminência do sistema político tradicional se sobrepondo aos interesses de uma política pública de educação autônoma, né? Isso acabou, então, criando um contrapoder que mexe na estrutura desse sistema e dificulta a possibilidade de transformação e mudança. O que é que nós sentimos hoje? Hoje, a rigor, eu diria que nós temos, a partir desses movimentos mais recentes, um conjunto de institucionalidades prontas para agir. Nós temos o pacto, isso que o Eduardo falou, tem 200 e tantas entidades da sociedade civil que vão fazer oitivas e que são esquecidos. Eles não são ouvidos. Quando você fala em controle social, acompanhamento de planos, eles não são ouvidos. Eles estão lá, aderiram com uma velocidade impressionante. Em menos de 2, 3 meses, já chegamos a esse volume grande de pessoas. Nós queremos ouvir isso aí. A nossa intenção de criar essa rede, de rede local de monitoramento, é justamente encontrar um espaço na comunidade, aí é o valor do espaço comunitário, propriamente dito, encontrar esse lugar em que essas vozes que são silenciadas, elas possam emergir, elas possam fluir e possam dizer também por que é que os planos não funcionam, por que é que os planos do Maranhão, 30 e tantos % dele refluíram, retrocederam. Como é que se explica isso? É uma coisa impressionante quando a gente examina esse quadro. Então, nós temos hoje o pacto, nós temos o projeto da rede de observatórios, nós temos um sistema de orientação, monitoramento e avaliação, que é a base tecnológica, é uma tecnologia social desenvolvida pelas instituições que estão no nosso movimento, que será a base na qual se espelhará essa rede de observatórios locais, todas elas institucionalidades criadas por esse movimento, né? Agora, a gente vive o velho problema. Qual é o dilema? Não tem dinheiro, não tem financiamento. Não tem financiamento, né? Esse é o dilema, né? Esse é o dilema. Eu não sei como avançar mais do que isso, além da constatação, né? Não tem o que poderia parecer simples, se de fato esse arranjo institucional ele é inteligente, ele tem possibilidade de em sendo dinamizado, modificar o cenário. Por que as forças que têm o poder do cofre não ajudam? Não tem fortuna nenhuma pelo meio. Nós estamos querendo o básico, né? Boa parte desses trabalhos que esse movimento realiza é trabalho voluntário, não pago. É gente que acredita nisso. Então, eu viria... Desculpe se eu estou saindo, estou fazendo essas colocações um tanto amargas, Eduardo, e estou dizendo isso aqui, mas eu acho que não é para desestimular, pelo contrário, é para ver o que é que se pode fazer, né? O que é que se pode fazer? Essa questão de complexo de vira-lata que foi falado aqui, que nós, em geral, nos colocamos numa posição de subalternos, e eu creio que também essa questão tem evoluído no sentido de que há uma consciência ainda potencial para ser dinamizada nesse sentido, né? Claro que o nosso país é um país complexo, ainda tem várias formas, né, em que a supremacia de uma cultura sobre outra, sobre as geografias e tudo mais, mas eu acho que essa iniciativa, Rossini, com um programa como esse, na medida que ele possa ser veiculado
compartilhado em nossos espaços de atuação e a gente chamar a atenção da sociedade, essa ideia do comunitário, né, que a Universidade de Barcelona, pelo doutor Guilherme, que tem nos estimulado, e a coisa em que a gente acredita, né, vendo o cenário internacional, eu acho que a dinamização, o protagonismo ativo do poder comunitário e dentro da comunidade, dar forças, capacitar, formar os comunitários, as organizações comunitárias. Isso tudo poderá ser, de fato, eu acredito pessoalmente, poderá ser, de fato, algo transformador e poderá repercutir, que afetar essa lei da inércia que mantém uma acomodação constante, irritante, né, e que a gente não consegue superar. Eu só queria encerrar, não quero encerrar com um absurdo, muito difícil, mas eu queria só deixar com vocês o que é que se pode fazer, né, com relação ao financiamento. Nós temos muito dinheiro dentro do Fundeb e tudo. Eu tenho a impressão que é preciso uma racionalidade melhor, no sentido da priorização, na elaboração dos orçamentos, do acompanhamento dos gastos do dinheiro público, para que esse dinheiro possa, de fato, ser investido, uma parte dele, em atividades importantes para mudar a estrutura e produzir institucionalidades que, de fato, mudem o cenário da educação pública básica, municipal, brasileira, maranhense e tudo mais. Foi um prazer grande ter falado com você. Eduardo, acho que agora, depois de tanto esforço, nós conseguimos ter um documento, e este vídeo que pode ser exibido em todo canto, pode ser um fator estimulador de comprometimentos e de reflexões. Muito obrigado. Meu caríssimo professor Raimundo Palhano, como sempre, a sua locução é um farol, é uma iluminação, e tocou em pontos da mais alta sensibilidade, inclusive nessa amarra de natureza subpolítica que precisa ser vencida para que, na verdade, os recursos tão escassos cheguem efetivamente aos interesses reais e efetivos das comunidades que deles precisam para transfigurar a sua história. A mim me recordou um episódio vivenciado quando o secretário de Educação e Cultura em Jaboatão dos Guararapes, que é um município que no interior tem uma base ancestral de engenhos de 400, 500 anos, inclusive o primeiro engenho de açúcar do Brasil, ali nasceu, Megaípe de Baixo, fundado por um judeu holandês, Urnold de Holanda, né? E um vereador de 10 mandatos que frequentava a secretaria todos os dias, pedindo todos os favores do mundo, né? Os possíveis e, sobretudo, os impossíveis. Né? Ele me disse um dia, na sua característica linguagem, secretário, né? Secretário, né? O senhor mora no meu coração de graça, viu? Sem pagar nem aluguel, nem IPTU, viu? Mas eu preciso que o senhor libere o funcionamento das escolas dos engenhos, né? E eu dizia para ele, eu não posso. As escolas estão em petição de miséria e eu preciso reformá-las e preciso, afinal, qualificar professores para que elas voltem efetivamente a funcionar. E ele dizia, secretário, o senhor não tem nada com isso. O senhor autoriza. Que caiu, caiu. Né? Olha a mentalidade desgraçada, né? Que precisa ser vencida. Né? Então, são muitas as amarras e são muitos os desafios. Mas, para prestigiar o mestre de todos nós, já dizia Paulo Freire, né? É na luta que se espera a esperança. Né? E vamos em frente, vamos à luta. Eu pergunto se é possível liberar o microfone de Raimundo Lousada para que ele faça a pergunta que gostaria de fazer a Eduardo Borges, a quem em seguida eu entregarei a palavra. É possível?
Professor, acho que enquanto eles liberam o microfone ou não, lembrar o professor Raimundo Paliano que o orçamento municipal ele está completamente ligado ao orçamento da União. Então, é muito importante e com essa farra de emendas de orçamento que estão ocorrendo, eu acho que pequenas parcelas voltadas para esse tipo de programa são completamente legítimos. Muito bem. Essa coisa de recurso, o Brasil ele tem muito recurso disponível, muito, é uma coisa assim, retorna-se, estorna-se recurso, e às vezes a gente não consegue chegar a essas demandas de orçamento. Então, eu acho que com essa participação do Ministério Público, vocês têm um campo aí de atuação muito forte, até como recursos nacionais e internacionais, porque né, é um programa que eu não diria que é o MP vai à escola, eu acho que é o MP está na escola. Eu acho que, mais do que ir até a escola, eu acho que é um papel muito importante essa presença do Ministério Público como um ator partícipe desse controle orçamentário. Eu acho que isso dá uma legitimidade muito grande para essa questão de financiamento. E as transparências e as tecnologias estão mudando. Então, a turma que estava acostumada com assinar o papel e esconder, isso não é mais possível. E existe uma enormidade de orçamentos destinados, só que, enfim, é uma sugestão realmente. A gente está atento com esse processo da União, porque vocês têm um programa muito consolidado. Então, não é a falta de recursos que vai impedir uma situação dessa. E temos um ministro no STF que é do Maranhão. Perfeito. Diga-se de passagem. Amigo, o microfone de Raimundo Lousada, dos altiplanos do Pacto Andino, está liberado. Lousada, por favor. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, tá sim. Perfeitamente. Boa noite ao palestrante Eduardo Borges, ao professor Rossini, aos debatedores Raimundo Paliano, Maria Margarete e Tano Júnior. Boa noite a todos. Minha perguntinha é rápida, né? Porque como eu fico muito ligado em notícia, né? Saiu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né, ele deu prazo de 5 dias à Procuradoria-Geral da República e se manifestar em uma ação do PT por uma suposta inconstitucionalidade da lei que instituiu o programa de escolas cívico-militares do governador Tarcísio de Freitas, né, do Republicano de São Paulo. Na ação, os petistas alegam que, para a iminência da militarização de cerca de 100 escolas públicas, com ocorrência de militarização precoce de crianças e adolescentes. Mencionar ainda a designação de pessoas para cargos de monitoria sem a formação adequada. Então, o que eu sinto hoje, né? A mídia hegemônica está dando mais importância às escolas militares do que às normais. É notório que quanto mais investimentos em determinada escola, seja ela militar ou civil, ela terá mais retorno educacional. A questão é que uma escola militar ensina a obedecer sem questionar, o que gera bons técnicos, mas sem pensamento crítico, ou seja, mais fácil de se manipular. Então, eu digo a pergunta a todo mundo, né, tanto debatedores quanto ao palestrante, quais são as alternativas que podemos fazer para mostrar à sociedade a importância da escola pública de tempo integral e de qualidade, como era o sonho de Darcy Ribeiro? Obrigado a todos. Obrigado, Lousada. Entrego em seguida a palavra ao palestrante Eduardo Borges para que vivencie esse desafio de sintetizar essa noite. Professor, eu vou responder e já faço as minhas considerações finais, é isso, professor? Pois não, mas já antecipo que vou oferecer a palavra à professora Margarete Garcia Vieira para que apresente depois as despedidas a si, em nome do Centro Universitário IESB, pela noite maravilhosa que nos foi ofertada. Bom, eu vou começar, professor, assim, agradecendo imensamente, assim, é uma grande honra
porque alguns encontros são encontros de afeto também. Eu tenho um afeto muito grande pelo senhor, professor Rossini, uma admiração. Professor Palhano foi meu professor, né? Então, assim, nós temos uma longa história de universidade como aluno, e depois como parceiros de muitas ações, são, como ele falou, 30 anos trabalhando aí juntos na educação do Maranhão, com vários encontros, desencontros, etc. E aí eu vou colocar, professor, a primeira decepção aqui que eu não queria falar, fiquei pensando, vou falar ou não vou falar? Vou falar, mas vou falar. A professora Margarete colocou, eu nunca fui professor, professora Margarete. Então, assim, eu acho que eu vou dar essa decepção ou não. Eu nunca exerci o cargo de professor, é uma frustração que eu tenho. Aí eu me conceituo mesmo como um técnico do Ministério Público, um servidor público, e nessa pegada, assim, colocando que a minha colocação nessas articulações, professor Itano, é na disputa social, escutando, colocando a instituição num patamar de igualdade com todos os segmentos, né, a quebra desses formalismos e nos domínios das causas, no contato com o social, no comunitário, é sentar igual, né, ouvindo, aprendendo, etc, etc. E aí, eu vou, antes de falar sobre a escola cívica, eu queria falar um pouco que a professora Margarete colocou. A gente fala muito da escola, professor, eu vou citar aqui um dos ensinamentos do professor Palhano, como meu professor também, ele me trouxe uma vinculação com a obra de um autor que eu acho fundamental, pouco conhecido, mas eu conheci através da aula do professor Palhano, que é o professor Vincent Vala, um norte-americano radicado no Brasil, e que ele trabalhava exatamente a questão dos critérios para você perceber exatamente se o Estado valoriza, prioriza ou não uma ação, uma política, um direito, através da verificação do orçamento. Então, assim, como é que eu vou entender que o Estado prioriza uma ação se no orçamento não reflete? Então, é uma contradição imensa, né? E aí a gente fica com essa situação que a educação tem muito recurso, mas não é um recurso ainda, ele não tem recurso para tudo, né? Ele tem muito recurso, mas falta muita coisa ainda. E a gente vem trabalhando nesse sentido. Eu me lembrei aqui também de uma charge do Charlie Brown, né? Uma charge do Charlie Brown que ele vem colocando assim, ele está caminhando com o Lino, aí ele fala assim, eu já não aguento mais, estou angustiado, porque a escola me angustia e tal. E o Lino fala assim, não, mas eu já entendi o que é escola. A escola é assim, você estuda e passa, estuda muito, faz prova, passa, para o ensino fundamental, para o médio, depois estuda, passa, faz uma pós-graduação, estuda, passa, faz um mestrado, estuda, passa, aí, e depois cria filho para que eles vão estudar muito, fazer prova e passar, ele vai citando esse ciclo da mesma coisa. A escola não pode ser isso, né? A escola, ela tem um papel de trazer vida à comunidade, às pessoas, né? Ela tem essa função, né? E aí, eu retomando um pouco, professor, assim, com a sua permissão, colocando que esse papel, professor Itano, da gente ver o gente, né, que no poema do Paulo Freire, eu acho que está um desafio, como eu coloquei, da tardo-modernidade, no sentido de encontrar o ser humano em todos os processos sociais. Aí eu falo aqui do direito, por exemplo, a gente que é do direito de advogado, a gente tem que olhar o ser humano atrás do processo. Não é um processo, não é um número, são vidas das pessoas que estão ali. Então, não é uma cama de hospital, é um doente, não é um fígado, é o João, que tem 50 anos, que é um trabalhador. Então, assim, atrás de todas as coisas, o segredo é encontrar as pessoas. Mas na atual tardo-modernidade, você tem exatamente a digitalização da vida, né? É onde você perde uma relação concreta com o real, com o outro. A gente prefere, como diz o Bill Churrang, a gente vai mandando mensagem de WhatsApp, porque é muito difícil falar com a pessoa cara a cara, né?
É mais fácil isso. Então, assim, a concretização da vida, a relação direta com as coisas, né, com o mundo, é preciso ser retomado através de um processo ético, né? Então, eu penso que nessa situação, a visão comunitária é uma visão que coloca o ser humano em frente ao outro, ao seu entorno, à sua escola, à sua realidade, à sua classe social, né? Dá esse sentido. Eu vou passar, então, diretamente também a resposta que foi feita sobre a escola cívica militar. A gente, do Ministério Público, a gente tem debatido muito isso, com muita cautela. Na verdade, eu não conheço bem a ação do Supremo, sei que foi ajuizada, sei desses argumentos, mas não. O que acontece é que a gente tem claro que a Constituição Federal estabelece que a escola é civil, né? A escola é um ambiente plural, por excelência, a educação ela é transversal, ela é uma educação inclusiva, com vários direitos, é um espaço de... A escola, pela ONU, é um espaço de garantia de direitos, é um espaço de proteção alimentar, contra violências. Lá tem que se dar pluralidade da sociedade, ela tem que ter métodos a partir de ciência, métodos da democracia, é um espaço de evolução, desenvolvimento e sociabilidade. Quando você taxa uma escola a partir de um método militar, você já começa a quebrar toda essa questão democrática que está por cima. Não parece realmente se coadunar com os princípios constitucionais da educação, nessa pluralidade de mundo, respeito ao outro, etc, etc. A outro problema grave realmente é isso, né? Na prática, eu exerço o Ministério Público na educação na minha comarca, sou da infância, né? Sou criancista desde 30 anos na infância. Então, assim, a gente vê que realmente as direções são cabos, né? Sargentos, aí, não sei o que, um capitão, a direção escolar estabelece regras, não pode cabelo grande, não pode isso, não pode aquilo outro, né? Então, assim, paga taxas, é uma série de situações que realmente não fazem parte de uma cultura cívico no sentido do civil, vamos dizer assim, do mundo civil, da construção coletiva dos direitos fundamentais, etc, etc, etc. Esse modelo, embora seja, até hoje tenha funcionado como uma possibilidade de escola, mas aos poucos você vai colocando, os pais conservadores, é uma pesquisa que fala isso, estão optando cada vez mais pelas escolas militares. E elas ocupam um lugar da ordem, progresso, não sei, aquela coisa toda do domínio, da autoritarismo. Então, realmente preocupante, essa ação é muito... Vamos esperar o que o Supremo vai dizer, espero que realmente confirme o que nós já vemos incluindo, né, discutindo, que é uma incompatibilidade desse modelo com a democracia brasileira, mas eu não conheço a ação, né? Então, a minha perspectiva é nesse sentido. Eu gostaria, fechar minhas palavras, agradecendo ao professor Rossini, foi um prazer imenso para mim hoje estar aqui, né? E de alguma forma contribuir com esse debate, esse espaço, professor Rossini, é muito bonito, assim, realmente é um espaço muito bonito de debate, né? de ouvir as pessoas, assim. Então, eu agradeço muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor. Obrigadíssimo, professor Eduardo Borges, sempre professor, antes, durante e depois. E quero lhe dizer que esse é só o nosso primeiro encontro. Vamos tê-lo aqui de maneira recorrente, com toda certeza. Muitíssimo obrigado por essa noite luminosa que estimulou esse debate e essa reflexão, que vão, desde amanhã, estar no YouTube à disposição da comunidade brasiliense, brasileira e mundial. E assim que isso seja feito, professor Raimundo Palhano, eu lhe comunicarei para que chegue ao professor Guilhem, no sentido de que nós tenhamos em breve a sua presença nessas quartas acadêmicas, né? Nessas jornadas universitárias. Professora Maria Margarete, por gentileza, a palavra é sua.
Sem áudio. Obrigada, professor Raimundo. Hoje foi sua vez. Poxa, que honra. E eu já estava quase na metade do discurso. Legal. Então, eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade de falar ao ilustríssimo representante do Ministério Público, Eduardo Borges, que vou lhe dizer que com a doçura dos seus pensamentos, da sua fala, eu acreditei piamente que fosse também professor. Então, só não é se não quer. Eu enganei bem. Muitíssimo. E quero dizer ao nosso amigo Raimundo Lousada que eu voto com o relator Eduardo Borges. Também penso da mesma forma sobre a questão das escolas cívico-militares. Acho que esse momento de aprendizagem na tenra idade e logo em seguida é um momento de descobrimentos, é um momento de aprendizagem pessoal, é um momento de convivência social e que a liberdade para todas essas coisas ela tem que ser plena. Educar-se, essa coisa da disciplina maior, a escola também tem disciplina, mas algumas coisas devem partir de casa, de acordo com a formação familiar. E lá dentro é o momento de aprendizagem em conjunto. E temos que abraçar os alunos para que isso seja possível. E essa sua ideia de essa visão comunitária é maravilhosa, em conjunto com o que o professor Raimundo Palhano colocou, lindíssimo. Então, só temos que agradecer a sua participação e louvar a sua vinda aqui e dizer que estamos pleníssimos, felizes com esse debate mais que oportuno. Então, muito obrigada, muito bem-vindo sempre e gratíssima a todos pela participação. Obrigado. Obrigadíssimo, professora Margarete. Dou por fim dos autos, né? E desejo uma boa noite a todas e todas. Até a próxima. Obrigado, professor Eduardo Borges. Obrigado, professor Raimundo Palhano. Obrigado, professor Itano. Obrigado, professora Margarete. Marcinha, Obrigado a todos vocês. por prestigiar esta noite.